Olá, meus queridos! E aí, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos aí para os nossos comentários de Romanos 3. Chegamos ao nosso terceiro dia do desafio aí. E o apóstolo Paulo, assim, né, ele continua, né, aí falando sobre a questão do pecado, de sermos pecadores, né, de uma forma geral. O que ele vai falar aí, né? Da necessidade de falarmos sobre o pecado, que o pecado existe, né? Às vezes as pessoas têm algumas dúvidas do que é o pecado, do que realmente acontece, mas o original aí, pecado significa errar o alvo. Então isso é algo muito interessante, importante da gente saber, né? Porque Deus nos criou o quê? Para termos um relacionamento, ter uma comunhão com Ele. O que o pecado faz? Nos afasta, né? O alvo, o objetivo ali de Jesus era o quê? Nós termos uma relação, porém o pecado nos afasta, né? Nós erramos o alvo aí de estar e ter um relacionamento com Deus e com Jesus. Algo interessante que ele fala de novo, né? Que somos todos pecadores, né? Que não existe justo, não existe, ninguém é justo, né? Porém, tem um mais aí, né? Que a gente vai ler daqui a pouco nos versículos aqui, que só existe uma solução possível, né? Que é a redenção em Cristo Jesus. É a fé em Cristo Jesus. Não é uma fé, nós temos que ter fé, uma fé em qualquer coisa. Não, é uma fé em Cristo Jesus. E isso é algo muito interessante. Algo também aí que ele fala, né, a partir do versículo 11, né, praticamente, ele dá os efeitos aí do pecado. O que acontece quando nos afastamos de Deus, quando erramos o alvo, né? Ele fala aí da questão de ficarmos injustos, fala da questão da nossa mente, a nossa motivação fica errada, os nossos desejos, a nossa língua, os nossos relacionamentos, né? O nosso relacionamento com Deus também. Aí a partir do 11 aí até o 18, ele vai citando efeitos que o pecado traz para nós. E é algo interessante aqui que ele começa aqui o 3, né, falando da vantagem do judeu, né, que a vantagem é que Deus entregou a mensagem dele para os judeus. Então eu gostei desse versículo aqui, eu estou destacando para vocês, né, e algo também que ele fala no finalzinho do 9 ali, que é: os judeus e não judeus estão debaixo do poder do pecado. Então, não existe, né, assim, somos pecadores, somos culpados, né, a gente vive numa sociedade um pouco mimizenta, né, se eu, que eu posso falar isso, mas que nunca, a pessoa tá com, né, a pessoa tem problemas e tudo mais, mas o problema nunca é ela, o problema é a sociedade, é o presidente, é algum sistema político, é a família, é o pai, é a mãe, mas nunca é ela, né? Infelizmente aí virou ofensivo você falar para alguém, falar: olha, você tá errado, olha, você pecou, ó, né? E às vezes nós mesmos assumirmos isso, nós assumirmos que nós somos pecadores. Então é algo interessante a se pensar, a raciocinar sobre isso, né? Que ele deixa aqui muito bem claro. E aí depois que ele fala de todos os efeitos aí, né, do pecado que eu citei para vocês aqui, vai até do 11, né, ao 18. Ele fala muito da questão da lei, né? Porque era algo muito importante ali para os judeus. Porém, né, a partir do 21 existe um mais, né? É a salvação por meio da fé. Mas, né? Que bom que existe um mais na nossa vida, né? Porém, todavia, né? Mas agora Deus já mostrou que meio que o meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e dos profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Cristo Jesus. É assim que ele trata todos que creem, pois não existe nenhuma diferença das pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela graça, sem exigir nada, pela graça sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que
salvou. Eu acredito que esses capítulos aqui são os capítulos mais interessantes do versículo 3, que a gente entende que a salvação não é por mérito nosso, não porque nós somos bonzinhos, que nós somos pecadores, nós somos falhos, né? Nós somos culpados e Jesus ali pagou a nossa conta, Jesus ali morreu numa cruz por nós, que nós precisamos entender aqui no Antigo Testamento, quando você pecava, você tinha que ter um sacrifício, tinha que pegar um animal, matar esse animal, né, para Jesus perdoar. E para Deus perdoar? E o que aconteceu no Novo Testamento? Jesus foi o nosso cordeiro. Jesus morreu numa cruz por nós. Jesus pagou a nossa conta, né? Nós estávamos devedores ali e Jesus pagou. E é por meio da graça. Não tem nada que você possa fazer. Já foi feito. Ele fez porque ele nos ama. E essa fé, nós somos salvos por meio da fé em quem? Em Cristo Jesus, que morreu numa cruz por mim e por você. E no 28 aqui, para finalizar, diz assim, ó: assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Então nós somos salvos pela fé e não pelo que a lei manda. Porém, no final ele diz, ó, que pelo contrário, que a fé tem valor, né? A questão dos 10 mandamentos e tudo mais são regras, princípios, valores, né? Que precisam ser seguidos. Ele não descarta a lei 100%, né? Aqui ele está falando da questão da salvação. A salvação vem por Cristo Jesus. Mas a sua vida de integridade, de viver de princípios e de valores tem que continuar e tem que seguir o que a palavra diz. É isso, gente. Eu gostei muito desse capítulo 3. E aí, o que você achou? Me fala, você ficou com dúvida? Você entendeu isso aí da salvação, que é de graça, que Deus morreu por nós, que não existe a lei, que você tem que cumprir a lei? Não, Jesus, né? Nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Esse foi o Romanos 3 do nosso desafio aí. Me conta que eu quero saber, manda aqui nas directs, nos comentários que eu quero saber, tá bom? Um beijo no seu coração e tchau.